Meu nome é José Bione de Melo Neto, sou mestrando em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Pernambuco e, juntamente com Túlio Félix da Silva, estamos apresentando no nosso CONUSIC o trabalho Uma Análise das Controladorias e suas funções nos Tribunais de Justiça Estaduais. O nosso artigo objetiva entender como estão formalmente estruturadas as controladorias nos tribunais de justiça, realizando um estudo comparativo entre as funções prescritas e as concebidas pela literatura. Afinal, a controladoria desempenha um papel preponderante dentro da praxe dessas instituições, sendo auxiliar em diversos aspectos, como na elaboração do orçamento, das normas, na definição de estratégias e dos próprios objetivos, com a implementação e implantação dos modelos de decisão, do planejamento, a gestão de informação, independente da natureza, seja pública ou privada. E nos tribunais de justiça, por óbvio, cresce em grande a sua importância, tendo em vista a própria atividade e fim dessas decisões nas lides da sociedade. Uma vez que os próprios presidentes são membros da legislatura, ou seja, não têm uma formação de gestão de uma organização. Dentro dessa situação, fica clara a questão de pesquisa do nosso artigo. É verificar se a estrutura e as funções desempenhadas pelas unidades de controladoria das instituições dos tribunais de justiça estaduais convergem para a literatura, com a prescrição normativa da doutrina. Nesse contexto, o estudo tem como objetivo justamente analisar a situação fática da estrutura organizacional e das funções desempenhadas pela Controladoria dos TJs frente à estrutura conceitual vista na literatura. E, para tanto, temos como objetivos identificar o posicionamento hierárquico das unidades de Controladoria dos TJs, caracterizar e descrever as principais atividades exercidas e analisar as funções que são evidenciadas. Nesse sentido, desenvolvemos no nosso estudo principalmente a importância da teoria da agência, visto o próprio conflito entre o cidadão e o agente gestor público pela informação. Existe um nítido disclosure da informação pelo usuário e pelo aquele que gere ela. Então, existem vários níveis da informação e como os usuários vão utilizar. Por isso é importante verificarmos como a teoria da agência pode trabalhar dentro dos tribunais para que os gestores tenham mais afinidade com a atividade e meio. Ademais, é importante ver as próprias funções da controladoria. Nesse sentido, o nosso artigo traz principalmente a conceituação de Guerreiro, em que ele aponta as seis funções para a controladoria, e utilizamos como enfoque a classificação de Borinelli, de 2006, em que se sistematiza as funções e a estrutura conceitual da controladoria em 8 funções típicas, que seriam a função contábil, a função gerencial estratégica, a função de custos, a função tributária, a função de proteção e controle de ativos, o controle interno, o controle de riscos e a gestão da informação. Nesse sentido, a metodologia que utilizamos teve com base em muitos estudos atribuídos por Horath 2006, em que ele buscou ver os órgãos de representação oficiais, os relatórios dos estudos e o desenvolvimento. Além disso, utilizamos a própria estrutura conceitual de Borinelli e verificamos outros estudos que fizeram comparações similares com as próprias instituições de controladoria. Nesse sentido, foram examinados os dados de 26 dos 27 TJs, ficando de fora da amostra somente o TJ do Amapá, o qual não foi possível identificar uma estrutura e as funções realizadas. Assim, buscou-se entender como estão formalmente estruturadas as controladorias dos TJs e as funções prescritas em comparação com a literatura. Nos resultados encontrados, buscamos ver que a aderência é parcial. Em 7 das 8 funções de Borinelli estão sendo executadas, exceto a função de custos. Dentro da literatura, verificamos o controle interno com 27,8%, o contábil com 22,2% e 16,8%. Já nos TJs, verificamos o controle interno com 30% e o gerencial estratégico com 14%. Assim, apenas funções de controle interno e gerencial e estratégico têm relação com a literatura. E já confluindo muito mais para a nossa conclusão, pode-se verificar que o Poder Judiciário Estadual conta com unidades administrativas que executam variadas funções de controladoria, com posicionamento organizacional com vínculo de assessoramento direto
ao dirigente máximo da organização. Conclui-se também que há destaque para a função de controle de riscos, podendo ser justificada pela sua importância no combate à fraude e à corrupção e a identificação das normas infralegais que fomentam a utilização da gestão de riscos no alcance dos objetivos estratégicos. Por fim, nas atividades, nota-se que a fiscalização vem ditando o tom, o que requer destaque na reflexão, pois assim a controladoria afasta-se do seu papel de assessoramento necessário para atingimento dos resultados. Por fim, verifica-se a contribuição que o campo da literatura, esta investigação evidencia as estruturas e funções desempenhadas pela controladoria nos TJs, em contraste com a doutrina. E a contribuição prática mostra-se que evidencia o panorama nacional das estruturas e funções das unidades administrativas na controladoria dentro do Poder Judiciário. Dessa forma, convido a todos vocês a participarem dessa apresentação do nosso trabalho e discutir esse tema fundamental sobre a controladoria dentro do Poder Judiciário, a fim que possamos ter contribuições fundamentais e debater esse tema interessantíssimo sobre controladoria e o nosso Poder Judiciário. Um abraço e espero todos vocês lá.